Estamos de volta com mais Negócios na Pauta, hoje falando sobre fotografia. Nunca antes as imagens tiveram tanto protagonismo na sociedade e nas decisões de compra dos consumidores. É justamente nas mídias sociais e no comércio online como um todo que muitos negócios são fechados. De acordo com uma pesquisa do All-in, em parceria com a Opinion Box, 87% dos consumidores hoje fazem compras online, além de 75% utilizarem as redes sociais para buscar algum produto, Arthur. E essa pesquisa também mostrou que 74% dos consumidores costumam utilizar o Instagram, o Facebook e outras redes sociais para fazer compras. Então, a fotografia pode ser estrategicamente pensada para vendas. Só para se ter uma ideia, hoje o Instagram é a maior vitrine do mundo, com aproximadamente 122 milhões de brasileiros que publicam vídeos e fotos, realizam lives, se comunicam e divulgam seus produtos, serviços e empresas. Então, isso aí virou, de fato, hoje, talvez o grande mercado, não sei aqui no Maranhão, né, Verusca? Mas nos grandes mercados, a fotografia de publicidade, né, que faz diferença. Eu, por exemplo, não me arrisco a fotografar nada para vender, né? Tem que chamar alguém se for uma coisa séria. Mas voltando a tudo aquilo que a gente já falou antes, como é que está o mercado de fotografia? Porque a gente nota, e a sua história de vida é um pouco isso, né? Que muita gente hoje se dedica totalmente à profissão de fotógrafo. Tem muita gente hoje que faz isso aqui, que você conhece? Tem muita gente que fotografa, né? Mas a fotografia publicitária, ela é um mercado um pouco mais fechado. Mas fotografia de modo geral, de eventos e tudo mais? A gente, antes, quando eu entrei no mercado, lá eu vou dizer que eu estou velha no mercado. Começou muito cedo. 17 anos que eu estou no mercado de fotografia profissional, né? Eu era hobbyista, aí passei para fotografia profissional. A gente conseguia saber mais ou menos quem eram os fotógrafos da cidade. Hoje a gente não tem condição de saber. Né? Então, assim, não tem como saber. Na época, era um mundo de meninos, né? Tinha uma fotógrafa que era de Recife, eu não lembro, né? Eu não lembro de que cidade, que ela era de outra cidade, veio para São Luís. Mas de São Luís mesmo, eu era uma das primeiras. Então, era até difícil para mim, porque eu era a única no meio dos meninos. Sim. Os meninos, às vezes, esquecem, né? Que a gente não é menina, fala bobagem, coisa assim, né? Esquece essas coisas. Então, evoluiu muito, aumentou muito, a demanda cresceu demais. E uma coisa que eu percebo, assim, às vezes eu encontro uma pessoa que tinha uma profissão bem definida como arquiteto ou advogado e virou fotógrafo profissional. Acontece muito. Então ganha dinheiro, né? Eu conheço uma pessoa que migrou, ela foi para os Estados Unidos e lá, ela que trabalhava aqui com comunicação, foi trabalhar com fotografia, ensaios em Nova York. Brasileiros em Nova York querem ser fotografados lindamente, aí ela vai lá e cobra e ganha em dólar, claro, tá bem. Eu acho que não é nem a questão do ganhar o dinheiro, mas é uma profissão que realiza muito a gente. Mas de qualquer forma a pessoa tem que se manter, né? Mas não é, porque às vezes a pessoa pensa assim, eu vejo isso, tem aqueles cometas, né? A pessoa chega e, porque eu vou fazer... Rafael riu porque ele sabe que isso acontece. Eu vou fazer acontecer e de repente eu vou fazer todos os eventos da cidade, eu vou derrubar todo mundo e de repente some, né? Então eu acho que a gente tem que respeitar o mercado, a gente tem que respeitar a concorrência, a gente tem que respeitar a história de cada um, o caminhar de cada um. Então, como toda profissão, como já aconteceu, abre 500 faculdades de direito, todo mundo vai fazer direito. Aí tem aquele satura, auge, né? De repente satura. E eu vejo muito isso, tanto na minha geração, como nas gerações depois, a necessidade de ter mais de uma profissão. A gente satura de uma profissão só. Eu, por exemplo, eu só sei trabalhar. Tu não vai me ver numa festa dançando, curtindo. Eu não sei fazer essas coisas, eu só sei trabalhar. Ela até tá nas festas, mas eu vou trabalhando. Mas como assim? Um fotógrafo vai para a festa e acaba se divertindo? Quando eu vou para uma festa, aí eu encontro meus colegas garçons, né? Você encontra o colega que é o cerimonial, aí você vai ficar ali com os colegas, vai dar uma força. Você não sabe mais curtir festa. Então, assim, é uma coisa que contagia a gente de uma forma que a fotografia, ela vicia mesmo. Quando você vai fazer um ensaio de uma pessoa que você vê que às vezes tem um problema de autoestima e que você enxerga aquela pessoa
vendo a beleza que ela tem, não tem preço, entendeu? Não tem preço. Então, muitas vezes, como já aconteceu, a gente fotografar mulheres que foram vítimas fizeram mastectomia, né? E de repente elas se veem belíssimas ali, elas olham, elas conseguem enxergar o belo nela, elas conseguem se enxergar de uma forma sensual. Legal. Como a gente já fez trabalho com mulheres deficientes, mostrando a sensualidade dessas mulheres. Isso não tem preço. Eu acho que é uma coisa que você não consegue largar. Então arte, né? Tem muitas coisas, muitas atividades que você pode fazer. E, Rafael, você acha que hoje, apesar de que você não viveu o início do Foto Sombra, né? Não, mas claro eu que li não, a história. claro que não. Você já é Ele acompanhou. da terceira geração. Mas do que era inicialmente uma loja de fotografia, né, que vendia determinado produto, e hoje acho que vende muito mais coisas que na época, né? Hoje esse negócio é muito maior do que era antes. Só voltando a um ponto interessante aqui que vocês falaram inicialmente da comercialização. É importante o fotógrafo entender, o artista entender que às vezes o que é bom para você não é bom para o público, para vender. Não é comercial, é mais artístico. Isso. E o fotógrafo hoje, né, ele tem que ser muito mais empreendedor e ter uma visão mais comercial da coisa, né? Então, tem que passar fronteiras do artístico, né? E hoje a nossa loja, por exemplo, a gente se define como uma loja de molduras e imagens. Foto Sombra é uma loja de molduras e imagens, por exemplo, né? Então teve essa ramificação do negócio, essa mudança do negócio que a gente precisa entender, né? E a gente também trabalha essa parceria com alguns artistas maranhenses, nessa cocriação, nessa parceria criativa, no qual ele ganha um valor e a gente também ganha um valor e valoriza a obra deles. E é esse detalhe que eu sempre falo para eles. Isso aqui, a gente tem que trabalhar o que é comercial, não é uma coisa que só você gosta, né? É igual o vendedor do varejo comum, ele fala assim, eu gosto de vender esse produto porque eu gosto, mas tem que atender o público, você tem que ter preocupação em atender também ao público. Essas collabs que vocês começaram a fazer é interessante, a gente tem visto isso como tendência em diversos outros segmentos. Agora, por exemplo, essa transformação que passou o Foto Sombra, que você está falando, como é que foi? Já houve grandes redes no Brasil, como Fotótica e tudo mais. Isso. Se transformaram em quê? Foi nisso aí também? A Fotótica, por exemplo, ela segmentou está mais no segmento óptico, né? Também teve outras empresas que migraram mais para eletroeletrônicos. Foi até interessante quando a gente foi ressignificar a marca, o conceito, o que vai vender, porque a gente teve que pegar uma junção de vários tipos de negócio, um pouquinho de gráfica, a descontração de um café, que você vai lá sentar e interagir com o público. Não tinha nenhum modelo de negócio propriamente definido a nível Brasil e mundo, né? Então, cada um buscou um caminho. O nosso caminho hoje, ele segmenta-se para molduras, para imagens, para o livro personalizado. A gente tem equipamento de comunicação gráfica também para atender o microempreendedor. Então, até hoje, Arthur, a gente busca se ressignificar e se encontrar no mercado. O mercado é dinâmico, né? Você está sempre tendo que ir acompanhando e tudo mais. Mas tem uma coisa que foi colocado, Dalva, por exemplo, não sei nem se você entrou no script, mas estava na nossa pesquisa, que hoje há um compartilhamento até de estúdios entre os fotógrafos. É isso mesmo? Sim, o meu estúdio mesmo, eu abro para locação, para fotógrafos que são parceiros. Então, eles usam meu equipamento quando eles querem fazer alguma outra produção, porque eu trabalho muito na área publicitária. E a demanda da fotografia publicitária, ela é menor, ela não é diária, né? Ela é semanal, ela é quinzenal. Então, eu tenho um estúdio grande e que fica parado. E aí a gente faz essas locações para que os parceiros possam ter o espaço e não terem a necessidade de manter um estúdio, né, físico, para poder realizar o trabalho deles. Isso é outra coisa também que quem está nos assistindo pode ter essa dúvida. Assim, existe uma barreira de entrada em termos de capital para entrar nesse negócio da fotografia? Assim, custo de equipamento, né? Uma boa máquina, tripés, lentes, o próprio estúdio. Eu costumo dizer assim, muita gente me procura, Verus, que eu quero me profissionalizar, que câmera eu compro? A primeira pergunta que eu faço é quanto é que tu queres gastar? Porque assim, você pode montar um estúdio com capital mais baixo. Sim. Mas um estúdio
profissional mesmo, você vai precisar investir um valor, não é um valor absurdo, mas você vai precisar investir em equipamento. E corre o risco de um ano depois, aquele equipamento está defasado, já tem outro melhor, superior. Entender qual o público a pessoa quer atender, qual é o nicho de mercado. Exatamente. Né? É um estudo de mercado, de negócio, como qualquer outro negócio. Exatamente, como qualquer outro negócio. Tem que entender o público. A gente abriu esse bloco falando sobre a imagem ser protagonista como nunca antes. Paisagens, momentos, fatos históricos, mas as pessoas estão buscando aparentemente se ver mais, se aceitar mais. E isso abre uma série de oportunidades de negócio, inclusive, né? Eu vejo mãe de 3, né, gente? 3 formandos do ABC que passaram por essas formaturas. E foto, como não ter foto? Então tem aquele monte de fotógrafo e a escola às vezes passa dificuldade para encontrar mais gente em quem ela possa confiar, porque aí é uma coisa importante para deixar nas mãos desses profissionais, para encontrar gente disponível no fim do ano. De tanta demanda que tem. Olha só, tudo tem que ser registrado hoje em dia, né, Dal? Não tem como. Acho que nós estamos vivendo o momento do momento. Todo mundo quer registrar o seu momento. O que vai comer, a hora de dormir, é impressionante. Bacana. Nunca se fotografou tanto. Tanto. Bacana. Mas foi ótimo, né, Dal? Eu adorei. Acho que a gente pode finalizar o programa escutando dos feras aqui, como o Arthur falou, dos craques que vieram. O que esperar para já, não vou dizer nem para 2023, para semana que vem, da fotografia do Maranhão. O que esperar para já é até mais fácil do que para um ano, né? Eu acredito que o que a gente tem de mercado hoje, ele deve se manter por um período. O que começa a modificar um pouco no mercado é a forma como essa imagem se comunica com o público. Então, a gente vem vendo transformação de equipamentos profissionais para linguagem que se comunica com o celular. Então, eu acho que o equipamento profissional não vai mudar tanto, mas a comunicação dele com um computador, com um celular, isso deve ser cada vez mais arrojado, mais rápido, mais veloz. Né? Perfeito. É isso, essa conectividade, essa interação, né, do meio físico com o meio digital. Essa facilidade, assim, a gente tem que ser, quanto empresa, quanto negócio, a gente tem que ser fácil para o cliente. Porque senão é igual uma compra que você faz na internet. Você vai, acha muito difícil e desiste. Então você tem que pensar quanto atendimento, quanto imagem, quanto transformar, materializar algo, naquilo ali ser fácil para o cliente, ser entendível para a pessoa que tem 10, 15 anos e para a senhora, senhores de idade também. Tem que ter acesso para todos. Perfeito, muito bom. Aprendi muito. É verdade. Obrigado, Verusca, Rafael. Obrigado, prazer. Aprendemos bastante aqui, né, Dal? Foi muito bom. Muito obrigada. E a gente fica por aqui. Obrigado mais uma vez pela sua companhia. O Negócios na Pauta é um oferecimento da B2O Partners. Todos os programas estão disponíveis nas nossas redes sociais. É só seguir Negócios na Pauta. Uma boa semana para você e até o nosso próximo encontro. Tchau. Tchau.